And today I want to talk to you about the power of oneness. E hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade. It's going to, I believe, speak a lot to couples, Eu creio que nós vamos falar com vários casais but also to the church e as a também com a whole, igreja. to everybody. Creio que isso é para todos. No, God wants us to think as one. Deus nos quer como um. He wants us to think as one, Ele quer que a gente pense como um, to talk as one, falar como um, to operate as one, operacionar como um, because there's power in one. porque há poder na unidade. There's power in unity. Há poder na unidade. There's power in oneness. Há poder em um. So let's start with the book of Romans, chapter 12, verse 5. Nós vamos começar com Romanos 12. Here it says, "So in Cinco. Christ we are many, we who are many form one body, and each member belongs to all the others." Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amen. Amém? How many here today are Christians? Quantos aqui são Believe in cristãos? Christ, so you Creem are a em Christian. Jesus. All right, so you're a Christian. Ok. If you're a Christian, Se você é cristão, then the Bible says a Bíblia diz that you already have a union with Jesus Christ. que nós temos uma união com Jesus Cristo. So you are one with Christ. Nós somos um com Ele. That's why the Bible talks about in this language when it says, "In Christ we are many form one body." In Christ. Por isso que aqui fala em Cristo, nós formamos um corpo. The word in Christ means we are in union with Christ. A palavra em Cristo significa união com Ele. But it also says that we are one with other believers. Mas também diz que nós temos união com outros cristãos. Amen. Where it says Amém. that we are one with them. Quando fala que estamos ligados com os outros. So we have this wonderful union together. Então nós temos essa maravilhosa união juntos. And I was looking up the word unity, E eu estava buscando essa palavra unidade. and it defines unity as harmony, E a definição disso é harmonia, accord. é acordo. In other words, you think the same way. Em outras palavras, você pensa da mesma maneira. You talk the same way. Você fala da mesma maneira. And when that happens, E quando isso acontece, you get the same results. você tem o mesmo resultado. Husband and wives, Maridos e esposas. we need to agree with each other. Nós temos que entrar em acordo um com o outro. We need to be in accord with each other Nós temos ter um acordo entre um e outro over what God wants to do in our lives sobre aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas and not what the devil desires to do in our e não lives. aquilo que o diabo deseja fazer nas nossas vidas. You know, a lot of times we are so full Muitas vezes nós estamos tão cheios of negativity, de negativismo and Satan always whispers in our ears e nós escutamos alguns sopros nos nossos ouvidos, thoughts and words pensamentos, palavras that go directly against que vai totalmente contra, what our diretamente contra spouse is thinking. aquilo que a esposa pensa, o His, esposo. his design and desire O desejo dele is to conquer by dividing. é conquistar pelo divino. By dividing. O desejo dele é conquistar pela divisão. God works E Deus trabalha by conquering conquistando through uniting. a união. So couples need to be united. Então os casais têm que se manter em união. And the way we promote that unity E a maneira que nós promovemos essa união is through praying together, é orando juntos. believing God's word together, É crendo na palavra de Deus juntos. communicating one Se comunicando um com o outro. to the other. And this unity E essa unidade, spreads to the family. ela se espalha para a família. Many of our children are not united with us Muitos as dos parents nossos filhos não são unidos a nós because we're not united as husband and porque wife. nós não somos unidos como marido e mulher. You know, there's a big difference between union and unity. Tem uma grande diferença entre união e unidade. Right now, we are in union here, Agora nós estamos aqui em união, but it doesn't mean we're in unity. mas não quer dizer que estamos em unidade. Just because we come together Não é porque nós estamos juntos doesn't mean we are together que significa que nós somos juntos, in one thought, com um pensamento one speech. ou uma palavra. Take, for example, two cats. Por exemplo, Take, for example, two cats. tenha como exemplo 2 gatos. Tie their tails together. Eles estão com um novilho. Tie their tails together. Tie them.
Amarra seus... Eles amarram o rabo deles junto. Hang them over a clothesline. E aí, nossa, não entendo. Tie the cat's tail together. Ok, pega o rabo dos dois gatos juntos, amarra. Put him over a clothing line. Coloca sobre um varal. And see what happens. E veja o que acontece. You have union, se você tem união, but you don't have unity. Mas não unidade. Because those cats are going to fight. Porque com certeza eles vão brigar muito. To the death. Até morrer. That's how it is with a lot of married couples. Isso às vezes acontece com casais. They are together. Eles estão juntos. Like hanging on a clothing line. Mas quando eles estão pendurados no varal. But they're not in unity. Não há unidade. That's how it is with a lot of Christians. E assim também é com muitos cristãos. They are in union. Eles estão unidos. But they're not in unity. Mas não estão em unidade. And union or unity is important. A unidade é importante. Because without unity you can't have union. Porque sem unidade você não vai ter a união correta. And this is where the power lies. E isso paralisa. Disagreements. Acontece desacordos. Divisões. Hinders what God wants to do. Ele segura aquilo que Deus quer fazer. But unity. Mas a unidade will promote what God wants vai promover os desejos de Deus para você. There's a story in the Bible. Tem uma história na Bíblia. About two women. Que fala de duas mulheres. Who were fighting each other. Que estavam brigando entre elas. Isn't it always the women? Será que isso é sempre com mulheres? No, just kidding. Eu tô só brincando. I've seen a lot of guys fight each other too. Eu já vi muitos homens brigarem também. But in this case here in the Bible, mas nesse caso aqui na Bíblia, there were two women. Elas eram duas mulheres. In Philippians chapter 4 verses 2 and 3. Em Filipenses 4, 2 e 3. And their disagreement was so sharp. E esse desacordo entre elas era tão forte. That Paul decided to include this story in the book of Philippians. Que Paulo resolveu incluir essa história no livro. For all generations to come to know about it. Para que as próximas gerações soubessem. Verse 2 it says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Filipenses 4, 2 e 3. O que eu rogo a Evódia e também a Syntyche é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. So there was a sharp disagreement amongst these two women who were workers. Então havia um desacordo bem grande entre essas duas mulheres. As a matter of fact, the book of Philippians. No livro de Filipenses, many scholars believe that it was a book written because of disagreements and divisions in the church. Que por causa dessas discórdias na igreja. So this book has to do with disagreements. E esse livro fala sobre essa discórdia. Which is the exact opposite of union or unity. Que é exatamente o oposto da união e da unidade. And these two women, e essas duas mulheres, were in disagreement, and it was so sharp. Elas estavam em tanta discórdia. That it was threatening the health of the church. Que afetava a igreja inteira. The church was at risk. A igreja corria o risco. Of falling apart. De se separar. Dying. De morrer. Because of two women in disagreement. Por causa de duas mulheres que estavam em desacordo. Think about it. Pense nisso. You know, when I've read this, I'm like, you know, that's why. Quando eu li, eu fiquei pensando, isso. A lot of marriages fail. É por isso que tantos casamentos fracassam. That's why relationships fail. Por isso que os relacionamentos fracassam. They don't move forward. Porque eles não vão à frente. Because there's sharp disagreement. Porque tem muita discórdia, desacordo. The wife wants one thing, the husband wants another thing. A mulher quer uma coisa, o esposo quer outra. And they can't come together and agree upon anything. E quando eles estão juntos, eles não concordam com nada. And I believe this happens. E eu acredito que isso aconteça. As Christians, I'm speaking to believers. Eu estou falando com os cristãos, como cristãos. Because porque we don't understand nós não entendemos that our union, que a nossa união, or our union, porque a nossa união is spiritual.
espiritual and not carnal. e não é espiritual e sem ao contrário. It is spiritual. É espiritual e não carnal. I say that because we just read a scripture where it talks about how we are in Christ. Eu estava lendo algumas escrituras e eu sei disso porque fala em Cristo. So our union is spiritual. A união é espiritual. And in that union, we promote unity as a spiritual fact. E na união, ela promove a unidade como um fato real. It's when we get in the flesh É quando você vai na carne and we try to promote unity e você tenta promover a unidade in the flesh na carne, that we get into trouble. você vai entrar em problemas. You can't do it Você não vai conseguir. because the flesh is selfish. Porque a carne ela é egoísta. If you look at all the marriage problems today, Se você olhar na maioria dos problemas dos casais hoje, all of them, a maioria deles you can sum it up into one word: vai acabar em uma palavra: selfishness. egoísmo. The wife wants this, A mulher quer the isso, husband wants that. o marido quer It's all aquilo. me, me, me. É eu. You gotta help me. Você tem que me ajudar. You have to be there for me. Você tem que estar lá por mim. You have to pay everything for me. Você tem que pagar tudo por mim. You have to be kind to me. Você tem que ser carinhoso It's all comigo. me, 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 E me. você só fala eu. That's trying to build something in their flesh Eles ficam tentando construir ou edificar algo na carne, because the flesh is very selfish. porque a carne é muito egoísta. Instead, you ought to be building a marriage Ao invés de você edificar o seu casamento based on your spiritual union with Christ. baseado na união espiritual com Cristo. What does that mean? O que isso It means, significa? in that case, you're going to use Christ as your example Significa que você vai usar Cristo como seu exemplo of what he did for you. e o que ele fez por você. And if you look at Christ, Se você olhar Cristo, you're going to see that he never thought of himself. você vai ver que ele nunca fala dele mesmo. He put you first. Ele sempre coloca você na frente. That's the basis for our spiritual union. Isso é a base da nossa união He espiritual. put you and me first, Ele colocou eu e você à frente. em giving primeiro us the lugar. example to follow. Ele nos deu um exemplo a seguir. So if we look at that, Então, se você olhar isso, instead of being selfish, it's all about me. ao invés de você ser egoísta e pensar só em eu, Instead, mim, we're going to say, what can I help you with? What can I do for you to make you better? você pode fazer o que eu posso fazer por você, o que pode ser melhor para você, What am I not doing? o que eu não tenho feito. That's the secret of a healthy marriage. Esse é o segredo de um casamento saudável. These two women Essas duas mulheres, were thinking only about themselves. elas só pensavam nelas mesmas. It was so bad that Paul said, E quando Paulo fala, I'm going to appeal to, he calls it a loyal yoke fellow. That's another way of saying another brother, friend of mine, to help me with this. ele menciona aqui leal companheiro. Então, com certeza, era alguém especial que estava ali ajudando. So he had to bring somebody else in to help. Ele teve que trazer alguém para ajudar, alguém de fora. Because if not, Porque senão, then they were going to cause division, ia causar a divisão. beginning with them, Começando com elas, who were already divided, que já estavam but divididas, spread to the church. e isso iria se espalhar pela igreja. He says it like this. Ele fala assim, He encourages them ele encoraja elas to agree with each other. a concordarem uma com a outra. In verse 2, isn't that what he said? He said, agree with each other in the Lord. No versículo 2 ele fala, ele encoraja elas, vivam em harmonia uma com a outra no Senhor. That's a big statement. Isso é uma frase forte. He didn't say, Yodia, Syntyche. Ele não falou Evódia ou Syntyche. Those are beautiful names, aren't they? É. São os nomes bonitos, não? Find common ground. Vai, encontre um lugar. Look for something that you agree upon. Procure alguma coisa que vocês vão concordar. Look for something. Olhe por alguma coisa. Yoke fellow, my friend, help them find something. Meu companheiro leal, ajude elas a encontrar algo. Something that they agree with. Alguma coisa que elas possam concordar. To end this strife. E que vai acabar com essa divisão. He didn't say that. Ele não falou isso. He said, Ele disse, agree with each other concorde um com a outra in the Lord. no Senhor. Entre em harmonia In the Lord. no Senhor. Say with me, in the Lord. Fale comigo, no Senhor. Paul was saying, Yodia, Paulo estava falando Evódia, Syntyche.
e Sintique. Stop looking at yourselves, Pare de olhar para si mesmas, what you want. com o que vocês Start querem, looking at e Jesus comece a olhar para and Jesus see what he did. e veja o que ele fez. You see, the word division is an interesting word. A palavra divisão é uma palavra interessante. The DI for division O prefixo di, de divisão, means two, significa dois. the letter two, or the number O two. número 2. And it means E significa two people duas pessoas are seeing things in two different ways. vendo coisas, a mesma coisa de maneiras diferentes. So it's two Então são dois plus vision, mais division, a visão, seeing things in two different divisão, ways. olhando de maneira diferente. Unity is different. A unidade é diferente. Unity is two people Unidade são duas or pessoas many people ou muitas pessoas seeing things vendo as coisas one way. de uma maneira. Paul is saying Euodia and Syntyche, Paulo falou Evódia e Sintique. stop seeing things individually, two ways, Pare de olhar as coisas individualmente de duas maneiras and start seeing it one way, e comecem a ver de uma maneira só, unity. em unidade. And that one is Christ, Que uma só, que em Cristo. because our union is spiritual Por causa da união espiritual, and it's not carnal. não carnal. I was reading a story about, I love World War II stories. I love Eu gosto history. muito de historinhas. I don't like the war, De guerra, eu não gosto muito de guerra, but I like the stories that come out of wars. mas eu gosto de histórias. I was reading how in World War II, Eu estava lendo uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. Hitler commanded O Hitler, ele mandou the religious groups of Germany que os grupos religiosos da Alemanha to unite se unissem so that he could control them. para que ele pudesse controlá-los. There was a denomination there called the Assemblies of the Brethren, Havia uma denominação que se chamava Assembleia de the Brethren, Bedre, dos irmãos. dos irmãos? Brethren, irmãos. Ao Bedre. Assembleia dos irmãos. Half of the denomination complied. Metade desse grupo reclamava. No, complied. Comply, sorry, entendi. submeteu. Complain. No. Se submeteram. See, we can learn Portuguese and English here. See, it's a little class for a lot of you guys. É uma See? pequena classe aqui, a gente aprende inglês e português juntos, You get everything in this church. See? como tudo na igreja. The other half did not comply. E a outra metade não se submeteu. And what happened to the other half E o que aconteceu com essa metade? is that a lot of them went to concentration camps Eles estavam muito nos campos de concentração and they died. e eles morreram. So years went by. Anos se passaram, Of course, we know what happened to Nazi Germany. nós já sabemos o que aconteceu com a Alemanha. And these Christians Esses cristãos and their descendants, e descendentes then the deles, descendants of the ones who died, os descendentes dos que morreram, held bitterness in their hearts eles carregaram muita amargura no coração. and anger towards the other group that complied with Hitler. E raiva também em relação ao grupo que se submeteu. So this bitterness was there, this tension was there. Então a tensão, aquela amargura estava ali neles. Finally, they decided to do something about the situation. Então finalmente eles resolveram fazer alguma coisa em relação àquela situação. So they got everybody together and they went into a retreat, Então eles se juntaram e foram todos a um retiro, retiro, for several days acampamento. to spend time in prayer Eles passaram alguns dias juntos em oração and to examine their own heart e começaram a examinar seu próprio coração. in light of Christ's commands. E a luz do Senhor veio, Then they came. dirigiu eles. Then they came together, E eles estavam juntos. and a man called Francis Schaeffer, who spoke about this incident. E aí, A man called Francis Schaeffer, e aí um homem chamado Francis Schaeffer, who ele falou sobre essa situação que aconteceu. asked a friend who was there, E ele perguntou ao amigo, quem estava lá? "What did you do then?" O que você fez para eles? They replied, "We were just one. E eles responderam, nós nos tornamos um.
we confessed our hostility, Nós confessamos a nossa hostilidade, our bitterness to God, a nossa amargura para Deus. and yielded to His control. E deixou que Ele tomasse o controle. And the Holy Spirit E o Espírito Santo created a spirit of unity criou o espírito de unidade among them. sobre eles. Love filled their hearts, O amor se encheu no coração and it deles. dissolved their hatred. E eles dissolveram a sua raiva. So when love prevails among believers, Então, o amor que prevaleceu sobre os que não criam, os cristãos, os cristãos, especially in times of strong disagreement, principalmente num momento de discórdia muito forte, it presents an indisputable mark foi como uma marca muito forte, of a true follower of Christ. que eles seriam realmente verdadeiros seguidores de Jesus. Isn't that a blessing? Não é uma bênção? So instead of trying to find common ground, Então, ao invés deles ficarem procurando ali em algum lugar, they went to holy ground. em qualquer lugar, eles foram a um campo santo. They went to God Eles foram a Deus and asked God, e pediram a Ele, by confessing their mistakes confessando os seus erros, and their sins, os seus pecados, they allowed God, e eles permitiram who que already Deus, united us in Him, que estava unido a eles, to get rid of the division and disagreements tirasse qualquer discórdia ou qualquer desacordo entre eles and restore the unity e restaurou a unidade by the power of the Spirit. pelo poder do Espírito. So God is the one who unifies, Deus é aquele que unifica. and it's a spiritual union. É uma união espiritual. As long as you spend your whole time trying to change the other person, Enquanto você estiver gastando o seu tempo tentando mudar a outra pessoa, you will become frustrated. você vai ficar frustrado. But the more you focus on allowing the Lord to change you, Mas quanto mais você focalizar naquilo que Deus quer fazer, mudar em você, then you're going to change, você vai mudar. and the other person is going to change as well. E a outra pessoa também vai mudar. And then you can give to each other. E aí você vai poder se dar um ao outro. Amen? Amém? The omelet is only as good as the egg. O omelete é tão bom quanto o ovo. Amen? Amém? So what makes the omelet good Faça com que o omelete seja bom, are two healthy eggs. com 2 ovos saudáveis. And those eggs will only be healthy E esses ovos só vão ser saudáveis as the Lord fills of his presence in their lives. se o Senhor se você se encher do Senhor na sua vida. Amen to that. Amém? Amen. Por isso, I've been married for 32 years. This year will be 32 esse years. ano vai fazer 32, vamos fazer 32 anos de casados. And I'm here to tell you, E eu estou aqui para te dizer, this is the secret of longevity in marriage. esse é um segredo da longevidade do casamento. Is understanding that our union is spiritual, it's with Christ. É entender que a união espiritual é em Cristo. And because of that, E por causa disso, I understand better the union that I have with my wife. eu posso entender melhor a minha união com a minha esposa. You can't reverse the order. Você não pode inverter a ordem. I look at what Christ did for me Eu olho o que Cristo fez por and mim, does for me. o que Ele faz por mim. And therefore I can, out of that, E aí, então, com isso, believe and strive towards the unity with my wife. eu posso crescer e confiar naquilo que no meu relacionamento e união com a minha esposa. Are you receiving something today? Vocês estão recebendo isso hoje, nessa manhã? In Philippians chapter 2, verse 1, Em Filipenses 2:1, Paul teaches them about this. Paulo ensina sobre isso. He encouraged them in unity in 4 ways. Ele encoraja a unidade de 4 maneiras. In verse 1, he says, if you have any encouragement from being united with Christ, Em Filipenses 2:1 fala que se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, any comfort from his love, alguma exortação do seu amor, any fellowship with the Spirit, alguma comunhão no Espírito, if any tenderness and compassion, ou alguma afeição ou compaixão. then make my joy complete by being like-minded. Make my joy complete by being like-minded. Vai fazer com que a minha alegria seja completa. All right, let's begin in verse 1. Vamos falar sobre o versículo 1. Okay? Here he's talking about Ele está falando aqui sobre o quê? how unity begins with what? Encouragement. Que a unidade começa com o quê? Encorajamento. But this encouragement Mas esse encorajamento is the encouragement that Christ gives us. é que
é aquele que Cristo dá para nós. not what we give to each E other. não aquele que nós damos um para o outro. We can't give what we don't have. A gente não pode dar o que nós não temos. First, we have to be encouraged through Christ. for Primeiro, us. nós temos que ser encorajados por Deus, por Cristo. Encouragement means comfort. Esse encorajamento, essa motivação tem que significa conforto. The comfort found in Christ should be shared with each other. Esse conforto, essa motivação que a gente recebe para compartilhar um com o outro. Number 2, Número 2, he talks about ele fala também his love, sobre o amor. the love of God. O amor de Deus. This is one of the greatest incentives. Esse é um dos grandes incentivos. If we know the blessing of his love for us, Se nós conhecemos esse amor por nós, then we should show that to others without reserve or discrimination. nós vamos demonstrar esse amor para os outros também, sem nenhuma reserva ou discriminação. Do you want to know how much God loves you? Você sabe o quanto Deus te ama? Look how much he loves Jesus. Olha o quanto Ele ama Jesus. He loves you the same way. Ele ama você do mesmo And jeito. that love will never change. O amor dele nunca muda. It's forever. É para And sempre. it's never based on your performance and good works. Não é baseado na sua performance ou nas suas boas obras. Once you understand that, Quando você entende isso, my God, it changes you isso vai mudar você forever. para You sempre. stop wondering about God and how he feels about you. Você não vai ficar pensando do que ele pensa de você ou o que ele sente por você. Or if you've sinned too much, Ou se você peca demais. for him to love you now. E como é que será que ele vai me amar do mesmo No, the jeito? Bible says, who can separate us from the love that is in Não, a Christ palavra de Deus Jesus? fala que quem nos separará do amor de Deus? No one Ninguém or nothing. ou nada. His love is there. It's forever yours. O amor dele está ali, para sempre é seu. When you understand that, Quando você entende isso, then you're able to love somebody else. você vai ser capaz de amar a outros. If you don't understand that, Se você não entender isso, then you'll always be looking for love through somebody else. você vai sempre procurar o amor através de alguém. And your husband, E o seu esposo, your wife, a sua mulher, will never nunca love you the way Christ loves you. vai amar você da maneira que Deus te ama. And that, I believe, is the basis why we have a hard time loving people. E é por isso que nós, como cristãos, muitas vezes temos tanta dificuldade em amar as pessoas. Because our love is selfish-based. Porque o nosso amor é baseado no egoísmo. We want to be loved. Nós queremos ser amados. And to be honest with E you, para ser honesto com você, that desire to be loved is what God put in our hearts. esse desejo de ser amado foi Deus que colocou em nós. But our mistake is Mas os nossos erros, that we go after other people to give us the love that God only can fulfill. o nosso erro é que a gente vai buscar nas pessoas aquilo que Deus somente pode preencher. So we put pressure on our husbands, Então nós colocamos pressão sobre os put nossos pressure maridos e over our esposas, wives, sobre nossa esposa e sobre nossos we maridos. put pressure over each other, Pressão sobre os outros. we become demanding and harsh. A gente começa a querer mandar, dominar as Because we're pessoas. trying to get from people what only God gives us for Porque a free. gente quer ter dessas pessoas aquilo que Deus pode nos dar. So stop putting pressure on your husband and your wife. Pare de colocar então pressão sobre seu marido ou sua Stop esposa. being so demanding Para de ser tão mandão and start being giving. e comece a dar. And how do you give? Quanto mais você dá, Find out how much he gave to you você vai entender o quanto ele te deu. and how much he continually gives to you. E quanto mais ele continua te dando. More and more of himself. Mais e mais dele mesmo. Can you say amen? Quantos dizem amém? Then he talks about the indwelling of the Holy Spirit, Ele fala também sobre a moradia do Espírito where he talks Santo. about the fellowship of the Holy Spirit. Sobre a comunhão com o Espírito Santo. And some translations say the fellowship of the Spirit. Algumas traduções falam através do Espírito. A comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito. Here it's referring to the Holy Spirit, God dwelling in us, Ele está falando sobre Deus habitando em nós. who enables us Que Ele nos capacita to live in unity with each a other. viver em unidade um com os outros. Strong ground for living in unity. É um chão sólido, forte para nós mantermos. You know, if we stay divided, Se você se manter dividido, we become weak. você vai se tornar fraco. If we get strong through unity, Se você se manter forte na união, and now you know that this unity is spiritual, e você sabe que essa união é espiritual, then we become invincible. vai se tornar invencível. It's like a snowflake. É como um floco de neve. Snowflakes, and each individual snowflakes are so beautiful but so fragile. Se você olhar um floco de neve, ele separadamente, ele é muito bonito, mas bem fraco. But if you put them together, Mas quando colocam juntos, they can paralyze a city. eles podem paralisar uma cidade.
So that's what the Holy Spirit is working. E é assim que o Espírito Santo trabalha, That is what he is doing. aquilo que ele está fazendo. How can a church come together like ours? Como que a nossa igreja, como uma igreja pode se manter unida como a nossa? White, black, Brazilian, American, and whoever Imagina, else. são negros, brancos, brasileiros, vários países And yet we're diferentes. together E nós estamos juntos because of one thing, por causa de uma coisa: Christ. Cristo. Not a political agenda, Não é uma agenda política, but heaven's purpose. mas é um propósito dos céus. That is a miracle. É um milagre. The Holy Spirit is the one who promotes that. E o Espírito Santo é que está promovendo isso. And he will constantly promote and strengthen that E ele sempre vai manter isso e vai fortalecer as we isso. keep looking to the unifier who is Christ. Porque nós temos que estar sempre buscando a unidade com Jesus Cristo. Can you say amen? Quantos podem dizer amém? And the last one, tenderness and compassion. E a última coisa, amor e compaixão. We have received tenderness and compassion from God. Nós recebemos o amor e a compaixão de Deus. And that should inspire to treat others the same way. E nós temos que ser inspirados para receber isso da mesma maneira. Whenever I'm rigid and harsh, Quando nós individualmente somos rigid and hard, duro, rígidos e duros, bravos, rígidos e duros, it is because we're looking at ourselves. é porque nós estamos olhando para nós mesmos. We're out to get what we want for ourselves. Nós olhamos aquilo que nós queremos para nós. But when we are tender and compassionate, Mas a ternura e a compaixão it's because we're looking at Christ. é porque nós estamos olhando a Cristo. Amen, church. Amém, igreja? And then he finishes by this example, E ele termina com esse exemplo, which is the example of Christ. que é o exemplo de Cristo. In verse 5, No versículo it 5, says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, ele fala que a sua atitude tem que ser a mesma de Jesus Cristo. who being in the very nature God, Que a sua atitude seja a mesma de Cristo, embora sendo Deus. did not consider equality with God something to be grasped, Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. but made himself nothing, Mas ele esvaziou-se de si mesmo, taking the very nature of a servant, vindo a ser um servo, being made in human likeness, tornando-se semelhante aos homens. and being found in appearance as a man, E sendo encontrado em forma humana, he humbled himself ele humilhou-se and a si became mesmo obedient to death, e foi obediente até a morte, even death on the cross. a morte da cruz. So Christ's attitude, church, Então a atitude de Cristo, igreja, is one of willingness to give up personal privilege in order to serve you. é uma atitude que desiste dos seus próprios privilégios para servir aos outros. He set aside many of his own privileges, Ele colocou de lado todos os seus privilégios, came in the flesh, veio, se tornou humano. humbled himself Ele se humilhou at the point of excruciating pain on the a cross. ponto de sentir uma dor angustiante. So he set aside his own interests Então ele colocou de lado os seus próprios interesses for the interests of others. para os interesses dos outros. The more you look at that, Quanto mais você ver isso, the more you're going to set aside your own interests mais você vai deixar de lado os seus próprios interesses for the interests of others. para olhar os interesses dos And outros. that, my friend, E isso, meu amigo, is a unity promoter. é a unidade que será promovida. And that's what's missing. So if you're trying to rebuild your marriage, if you're trying to strengthen your marriage, Então, se você está tentando, se você pensa em fortalecer o seu casamento, ou reestruturar seu casamento, if you're trying to build a healthy church, se você pensa em edificar uma igreja if saudável, you're trying to build healthy relationships, relacionamento saudável, that's where it begins. é aí que começa. It begins by looking at Jesus Começa olhando em Jesus and learning from his example e to us, aprendendo do exemplo dele, what he did for o us, que ele fez por nós. and how through that E através disso, he brought us to be in union with him. ele nos trouxe a união com ele. Now we experience unity with Christ, Agora nós podemos experimentar a união com Deus. because union without unity Porque união sem unidade is no union at all. não é unidade, não é união It's em just nada. coming together. E essas coisas estão juntas. Christ gave us union with him, Cristo deu união com and he ele is promoting more and more unity with e him promoveu mais e mais a unidade com ele. through his example Através do exemplo that we should dele, look at que nós temos que olhar and practice with one another. e praticar uns com os outros. And if you don't do that, Se você não fizer isso, then you're going to be selfish, você vai se tornar uma pessoa egoísta, critical, crítica, demanding, mandona, and people are going to run from you e as pessoas vão correr de você and avoid you. e vão te evitar. Because nobody likes Porque ninguém gosta harsh, critical, demanding people de around them. pessoas mandonas ou críticas perto delas. That's why marriages fall apart. É por isso que muitos casamentos se acabam.
That's why I told you every marriage that I find that has problems, Por isso eu falo que todo casamento tem problemas. the root is always selfishness. E a raiz está sempre no egoísmo. You're looking at what you can get, what you want for yourself. Você olha aquilo que você quer para você When mesmo. Christ did the exact opposite. E Cristo é exatamente o oposto. He looked at what you needed, Ele olha o que você precisa. what he had to do for you E o first. que ele faz é para você primeiro. Forgot about himself, Ele colocou de lado, came down to be a man ele veio à terra como homem, just for you. somente por você. If that doesn't capture your heart, E se isso não segura o seu coração, I don't know what does. eu não sei o que vai tomar conta dele. That captures my heart. Isso toma conta do meu coração. And when it captures your heart, E isso, quando tomar conta do seu coração, it strips you of all your own weapons vai te tirar de todas as suas armas, vai jogar fora as suas and armas. Né? floods you with love E vai te levar a mergulhar num amor. and floods you with love. Te enche de amor Vai te encher de amor. and compels you to go and love others. E vai te levar a amar os outros. With that, you can build E aí você vai poder construir an enduring marriage um bom casamento. that'll last 20 years, 30 years, Nos 50 years, últimos 20 ou 30 ou 50 anos. and still enjoy each other. Você vai continuar desfrutando um do outro. And not just tolerate each other. E não somente tolerar um ao outro. Amen? Amém? So, learn from the lesson of Christ. Aprenda a lição de Cristo. Now, the $1 million question is, A pergunta de $1 milhão é: did Euodia and Syntyche ever come into agreement? você acha que Evódia e Sintique entraram em acordo? Well, there is nowhere in the Bible that we can find out. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que fala sobre isso. But there is a document that was found Mas tem um documento que foi encontrado where a leader by the name of Polycarp, que foi escrito por um homem chamado Policarpo. that was alive back then, Olhando naquela época o que ele escreveu, wrote a letter about them, ele escreveu uma carta about the Philippians. falando sobre os filipenses. And it was found in our history A archives. gente vê isso na história. And he said this E about ele them, fala sobre elas. that they have followed the example of true love Ele escreveu: elas seguiram o exemplo do verdadeiro amor and have helped on their way e ajudaram as opportunity offered à medida que as oportunidades apareciam those who were bound in chains. para aqueles que estavam nas prisões. Then he adds, E ele também disse: I rejoice also eu me regozijo também that your firmly rooted faith, que vocês estão firmados na fé, renowned since early days, reconhecida desde os primeiros dias, endures e que agora to the continua present no presente, and produces fruit produzindo frutos for our Lord Jesus para o Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. So that says Então aqui and mostra gives us hope that the church did not divide, que a igreja não estava mais dividida, it remained together. que eles permaneciam juntos. And they continue to express the love of E eles Jesus continuavam expressando o amor de towards Jesus one another para os and outros towards others who were visitors e that came to para them. outros que também visitavam. So they were healed. Eles estavam curados. The church didn't break apart. A igreja não se separou. Praise God for that. Louvado seja Deus por isso. And they were healed Eles foram curados because they agreed porque eles concordavam in the Lord. no Senhor. In other words, they got their eyes off of themselves Eles tiraram os olhos de si mesmos and they got their eyes e upwards colocaram os olhos no alto and looked at Jesus' e olharam Jesus. selfless giving and sacrifice. O Jesus que não foi egoísta e entregou a sua vida por nós. And that gave him the motive, E ele nos deu uma motivação, the incentive um incentivo to lay aside their differences de deixar de lado as nossas and diferenças to focus on the love of Christ, e focalizar no amor de to Cristo, forgive and to restore de perdoar e de and restaurar to strengthen the e de relationship. permanecer fortes nos nossos Hallelujah, amen. relacionamentos. Aleluia, amém. We have a saying in America which goes like this. I hope you can translate this well. Ok, dizem aqui na América, eu espero que ela consiga traduzir. Stop majoring on the minors
Pare de pensar and nas, start majoring on major things. pare de pensar na minoria e comece a pensar nas grandes. Mais ou Para, menos isso? para de focalizar nas coisas menores e focalize nas coisas mais importantes, as maiores. Amém. Major on the majors. Focalize nas coisas grandes. Stop majoring on the minors. E pare de focalizar nas coisas Stop pequenas. majoring in the little bickering arguments and Pequenas you said and I coisinhas. said and I want this. Eu disse, você Stop disse. majoring in those Pare de minor olhar things. essas pequenas coisinhas. Start majoring on the big thing. E comece a olhar nas coisas grandes. Jesus Christ Jesus Cristo. and his example Ele é o exemplo of love for you do amor por and você. selflessness towards you. Da falta de egoísmo por você. Hallelujah. Amen. And every little thing that you thought was important E essas pequenas coisinhas que você acha que são importantes, to argue about que você discute por elas, will disappear vão desaparecer. once the big reason for your Quando a life grande razão da sua vida floods your soul. vai encher a sua alma. That is what true unity is all about, Isso é a verdadeira unidade. which will strengthen the union that you have. Quando você fortalece a união que você tem. So you will no longer be like two cats hung on a clothesline. Você não vai ser mais dois gatos presos num varal. You'll be something else. Você não será algo mais. But you'll no longer be that way. Mas vocês não serão mais daquela maneira. And that will keep your marriage healthy, Vai manter o seu casamento saudável. every relationship healthy. E todo relacionamento também saudável. And from now on, E a partir de agora, the moment you get selfish again, no momento que você pensar que está sendo egoísta de novo, and you start demanding from others, começar a mandar e mandar e mandar nos outros, catch yourself preste atenção em você. and say to yourself, E fala, diga a você mesmo, I have just forgotten eu acabei de esquecer what Jesus did for me. o que Jesus fez por mim. It's because you got your eyes off of him. Porque você tirou os olhos dele. And this will happen, Isso acontece. and he knows that. E ele sabe disso. But when it does happen, Mas quando acontecer, go back to him volte a ele and say, Lord, e fala, Senhor, remind me what you did for me me. lembre o que você fez por mim. Be reminded of that, Ele sempre vai relembrar você. and it'll calm your heart E vai acalmar seu coração. and lead you back to faith and love. E vai te levar à fé e ao amor novamente. Do you receive this morning? Vocês receberam isso nessa manhã?